Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais uma nova tiragem. O tema de hoje é: ele pensou em mim hoje? O que pensou? Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou? Temos duas opções. Primeira opção, o cristal verde. A segunda opção, o cristal azul. Mentalize com calma. Quem tem dificuldade, pare o vídeo, tá? E mesmo assim, se continuar com dificuldade, volte e assiste as duas, tá bom? Desde já, né, agradecer ao alto pela oportunidade de estar aqui fazendo mais uma tiragem a vocês e que eu seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, junto com o tarô, que o tarô seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem e que vocês que aqui estão comigo saiam daqui melhor do que chegaram. Bem-vindos a todos que estão comigo aqui desde o começo e aos novos inscritos, que vocês se afinem com a minha energia e gostem de estar aqui comigo trocando, né, essa energia positiva. E podem ter certeza que vocês só vão ter de mim sinceridade, tá? Se a resposta for positiva, vocês vão ter. Se a resposta for negativa, também vai ter. Aqui vocês não vão ouvir o que vocês querem, vão ouvir o que vocês precisam, tá bom? Eu procuro ser muito sincera, porque todos que aqui estão, se estão aqui é porque estão querendo a verdade, querendo saber o que realmente está acontecendo. Então eu peço para que vocês pensem com paciência. Se às vezes a história não tá batendo com vocês, escutem a outra opção. Às vezes na ansiedade a gente escolhe errado, tá bom? Vamos lá? Eu vou afastar aqui a segunda opção. Opa, hoje eu falei certo. Sempre falo a primeira. Eu sempre falo, vamos afastar a primeira. Hoje eu falei certo. E vamos colocar aqui a primeira opção pra gente começar a nossa leitura, tá bom? Tarô. Que você seja instrumento e Eita, tem alguém assim. Eu não vou pegar, tá? Nesse momento. Eu vou começar agora. Vamos lá. Mentalizem. Meu tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Todos que aqui estão saindo daqui melhor do que chegaram. Fala aqui. O alecrim dourado, o calango do deserto dos meus queridos e minhas queridas, pensou neles hoje? Fala aqui, tarô, pensou? O que pensou? Opa, virou, vocês viram, né? O que pensou? Se pensou em vocês? Engraçado, a carta da lua virou. E eu acho essa carta muito parecida com a da lua. Aí veio ela, né? Então vamos lá. Se o calango do deserto de vocês, alecrim dourado, como vocês queiram chamar, pensou em vocês hoje, só por essa tiragem aqui eu digo o que pensou. Mas vamos tirar um arcano maior pra gente... pra gente saber a energia central, né? Aqui nessa opção eu posso já dizer que vocês estão afastados, tá? Porque a pergunta serve pra quem tá afastado, pra quem tá namorando, pra quem tá casado, pra quem tá de qualquer jeito. O pensamento a gente quer saber, independente da pessoa tá com a gente ou não, né? A roda da fortuna. Bora lá. Então vamos lá. Olha, gente. Pensou sim, tá? A roda da fortuna fala também sobre relacionamentos kármicos. Algumas pessoas, né, já sabem disso aí. Fala assim, mas fala também sobre... um relacionamento que traz um pouco de instabilidade. Não vou ficar fantasiando nada pra vocês aqui, tá bom? É um relacionamento pra quem está junto. É um relacionamento que oscila demais, tá? Pra quem está junto. Mas eu acredito que essa tiragem aqui é pra quem não está junto, tá? Então, assim, se vocês estão junto com a pessoa, então provavelmente essa tiragem aqui não é pra vocês, tá? Espera a segunda opção pra ver, mas essa aqui, não. Ó, é um relacionamento que tava oscilando demais. Alguém deu as costas aí, né? Não por... Sabe quando acontece uma transformação interna dentro da gente e a gente fala, agora chega, eu tenho que ir, deixar tudo isso pra trás e seguir em frente? É sobre isso, tá? A pessoa pensou muito sobre vocês, né? E eu tô dando essas nuances pra que vocês saibam que aqui vocês estão afastados. Então, assim, houve falta de comprometimento, houve falta de compartilhar as coisas, houve um ego muito aflorado aqui. Aqui houve... Como é que eu posso dizer... Talvez a pessoa tenha ficado parada aqui na direção de vocês por conta até de ter que dividir alguma situação aí com a família, tá? Ou com os filhos, ou com o trabalho. Acredito eu aqui que não tem nada a ver com trabalho, aqui tem muito mais a ver com família, filhos, tá? E essa situação ficou um pouco parada e vocês se desentenderam. Eu tenho que falar isso, tá? Se não tá batendo com a história de vocês, joga pro universo e pega só aquilo que bate. Mas aqui vocês estão afastados. É uma pessoa que tá parado na direção de vocês. Não vejo uma procura aqui, não vejo. Como eu falei, aqui eu não vou mentir. Eu vejo até alguém que
trapaceou em algumas coisas, mentiu, foi desonesto. E talvez esteja esperando, né, o momento certo para tentar resolver isso. Eu falo talvez por quê? Porque o tarô não é uma sentença, é uma tendência, tá? E as pessoas, elas têm o livre-arbítrio delas. Então a gente não pode aqui dar uma sentença, isso nem existe, né? Eu acordo hoje com um pensamento, até porque a gente tá falando dos pensamentos, e amanhã eu acordo com outro pensamento, tá? Mas vamos lá. O que pensou? Pensou que gostaria muito de ter uma vitória na direção de vocês, mas tem muita coisa que impede, tem muito impedimento aqui. É alguém que tem sentimentos por vocês, tá? Não tenho dúvida disso aqui, mas por ego, por orgulho, ou por interferência de família, filhos ou qualquer outra coisa lá, a situação está parada na direção de vocês, não vejo movimentação. É alguém que, eu acredito aqui, que até tenha traído vocês, não no sentido de ter saído com outra pessoa, mas por alguma atitude, por alguma fala, por alguma mentira que fez, que falou ou que deixou de dizer, tá? É isso que eu vejo aqui. E tá tentando até seguir em frente, oscilando muito os pensamentos e os sentimentos. Tá bom, pessoal? É isso que eu vejo aqui. Mas aqui tá bem interessante, porque ao mesmo tempo que tem muitas interferências, essa pessoa, ela faltou com a verdade. Ela não foi honesta com vocês, ela não foi sincera. E assim, ela tá totalmente parada, né, em relação a vocês. Pensou, mas assim, é aquela coisa, só pensamento. Eu não vejo atitude aqui, tá? Não vejo atitude. Ah, Vitória, mas aqui sou eu que tô desse jeito. Ok, então vocês, porque o tarô às vezes fala mais da gente do que do outro. Sou eu que dei as costas. Ok, também. Então assim, coloca na situação de vocês o que cabe, porque é uma tiragem coletiva e não cabe na energia de todo mundo, tá? Mas aqui eu vejo alguém equilibrando muito essa oscilação, a gente tem no fundo do deck a justiça, né? O mundo. Então, ou seja, é uma situação aqui que eu vejo, né? Eu fiz uma pergunta direta ao tarô, não vou fazer enviesar as coisas, mas aqui eu vejo que alguém tá parado na direção de vocês, não vejo movimento, gente, não vejo, e os pensamentos foram exatamente esses. Tá parado, gostaria muito de ter uma vitória, mas sabe que tem que seguir em frente, porque talvez as coisas, né, não possam ser mais como antes. Eu não sei o que aconteceu aí, se houve uma mentira, se houve uma traição física ou daquilo que viola a gente, porque as pessoas confundem, me traiu. Nem sempre uma traição, ela é física. Às vezes é aquilo que te fere por dentro, entendeu? É aquilo que te viola, que a pessoa não entende que aquilo tá te violando. É isso. Mas aqui eu vejo alguém que tem sentimento, não posso dizer que não tem, né? Copas no meio da tiragem, mas vejo alguém que tem um ego muito aflorado, tá bom, gente? Vou tirar uma mensagem pra vocês do povo cigano, tá? E essa mensagem é pra vocês. Traz aqui, meu povo cigano, uma mensagem pra vocês. Oh, gente, quanta ansiedade, pelo amor de Deus. Alguém muito ansioso aí. Peraí, vamos lá. Traz aqui, meu povo cigano, uma mensagem pros meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Traz aqui, povo cigano, uma mensagem. O jardim. Um novo dia, novas oportunidades, alegrias, novos horizontes. Aproveite este momento, renove-se, invista em você. A vida é movimento e renovação. Aproveite seu potencial, as oportunidades. O que você plantar, colherá. E você possui terreno fértil e boas sementes. A ação é semente sua. Olha que interessante. Gente, espera vivendo, tá? Espera vivendo. É isso que essa mensagem quis dizer aqui, ó. Espera vivendo. Se vocês estão, né, essa situação aqui, tá, vocês estão afastados, isso aqui é fato. Eu esqueci também de falar uma coisa, às vezes pode ser um afastamento emocional também, às vezes nem é físico, tá? Porém, eu não sei a história de cada um, então assim, mas aqui tá falando pra você, ó, espera vivendo, então eu acredito que realmente vocês estejam separados fisicamente. Então assim, espera vivendo. O que é esperar vivendo, Vitória? Vai cuidar de você, vai se amar, vai falar pra você mesmo que a vida é bela, que a vida é curta, que você tem que se cuidar, que você tem que se priorizar e que nada nem ninguém, né, no mundo é mais importante do que vocês mesmos. Às vezes a gente dá muita importância pro outro e esquece de se valorizar. E uma coisa que eu sempre digo, né, pra todo mundo que convive comigo, eu não posso amar ninguém se eu não me amo primeiro, tá? Então quando alguém fala, eu amo você, eu olho, observo e falo, mas a pessoa nem se ama, como pode me amar, né? Então a gente ouve aquilo e ignora. E isso é o que eu tô tentando dizer pra vocês. Vocês não podem amar ninguém se vocês não se amarem. Se vocês não se colocarem como prioridade em primeiro lugar na vida de vocês, tá bom? Eu agradeço demais vocês estarem aqui comigo. Não esqueçam de dar o like, de curtir o vídeo, ou de dar o like, de compartilhar o vídeo, tá? Pra que o YouTube entenda que o canal é relevante. Sei que a gente nunca escuta aqui o que quer, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, e sempre é o que a gente precisa, tá? Gratidão. Olha eu aqui, a segunda opção. Vamos lá? Para o que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Todos que aqui estão, saiam daqui melhor do que chegaram. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Eita, povo ansioso.
Fala aqui, tarô. Ele pensou, o alecrim dourado, calango do deserto, pensou nos meus queridos e minhas queridas hoje? E o que pensou, tarô? Fala aqui. Fala aqui, tarô. O alecrim dourado pensou nos meus queridos e minhas queridas hoje? O que pensou? Fala aqui. Opa, não virou, não vou pegar. Meus queridos, o alecrim dourado, calango do deserto, pensou nos meus queridos e minhas queridas hoje? O que pensou? Eita, gente, vocês estão muito ansiosos hoje. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos pegar a energia central. Vamos lá. O alecrim dourado, calango do deserto. Fala aqui a energia desse pensamentos. O que pensou? A justiça. Gente, que engraçado. No outro, a roda da fortuna foi a carta que caiu como energia central. E a justiça na carta de fundo. Só inverteu aqui. Que engraçado. Bom, deixa eu ver aqui se é uma continuação, apesar de cartas bem diferentes. Bom, eu acredito que não sejam, né? Não seja tiragens complementares. Mas, por conta dessas duas cartas, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no outro, né? Aqui, a pessoa pensou em vocês hoje? Pensou. O fundo do deck é uma pessoa que tá sentindo a falta de vocês, né? Vendo as coisas por uma situação estranha. É como se não tivesse perspectiva, né? De que... É como se estivesse percebendo que vocês estivessem saindo pelas mãos dele ou dela, tá? Coloca na história de vocês aquilo que cabe. Ele ou ela tá tentando equilibrar demais isso, tá dando um tempo, né? Até pra ter uma conversa com vocês, a pessoa está dando tempo. Por que eu tô falando isso? Por conta do Cavaleiro de Espadas, que tá bem aqui. E a carta da Justiça fala, sim, sobre comunicação, né? Sobre expor o que tá escondido. Sobre mostrar a verdade. A carta da Justiça é uma carta divina, porque a gente pode estar falando também da Justiça divina. Mas a energia central disso aqui é alguém que precisa falar alguma coisa e tá tentando equilibrar para que não falar, para poder falar, tá? Mas olha, essa pessoa pensou em vocês hoje? Pensou, vendo as coisas distorcidas. Nesse tarô, o 8 de copas pra mim, que caiu também no outro, né? Por isso que eu falei, se vocês quiserem dar uma olhada lá, pode dar. E caiu aqui, na verdade, né? E essa carta caiu aqui, nesse sentido. Então, o que acontece aqui? Esse 8 de copas é como se a pessoa estivesse preparando alguma coisa, né? Eu não vejo ela indo embora, eu vejo ela preparando algo para ela mesma, né? Que é uma coisa assim bem interessante. Como assim preparando algo para ela mesma? Olha só, tem uma mesa de jantar, 3 velas acesas, copos cheios, mas não tem ninguém, só tem ela. É como se ela estivesse preparando um banquete para ela mesma, ou seja, ela precisa fazer isso por ela mesma. Ela precisa controlar as emoções dela e viver e saber que tem que ficar sozinha para poder renovar isso, tá? Para renovar esses pensamentos, esses sentimentos. Existe um conflito muito grande dentro dessa pessoa que vocês trouxeram à mesa, tá? É alguém que quer muito, né, estar com vocês, ter um novo início com vocês. Aqui eu vejo alguém que procura até agir de forma correta, mas sabe que algo se perdeu aí no meio dessa história, tá? Se vocês estão juntos, coloquem na história de vocês. Se vocês estão afastados, coloquem na história de vocês. Poderia dizer que estão afastados aqui? Poderia, porque eu acredito que possa até ser uma tiragem complementar da outra, tá? Por conta dessa carta, por causa dessas duas energias mais fortes na pergunta, né? E tem essa carta também que estava lá no outro, só que essa carta estava aqui, tá? Então, assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui alguém que tá equilibrando muito as coisas, alguém que tá se sentindo desconfortável com alguma situação que tá vivendo com vocês. Isso tá gerando até um certo conflito. É uma pessoa que tá se perguntando se vale a pena ficar, né? Essa carta fala muito sobre isso. Se vale a pena ficar do jeito que tá. É alguém que tá se perguntando, será que foi a hora certa? Será que eu fiz a coisa certa? Será que realmente eu deveria ter feito isso? Será que eu agi como deveria agir? É alguém que está cobrando seriedade de si mesmo. É alguém que está cobrando
postura de si mesmo. E aqui eu vejo que tá alguém que quer falar muito. Gente, aqui alguém quer falar demais, sabe? É como se essa pessoa precisasse falar algo, tá? É isso que eu vejo aqui. Mas é uma pessoa que tá se cobrando muito, é uma pessoa que até veio de um sofrimento e agora tá ali pensando, repensando o que vai fazer. Então, assim, é uma pessoa que sente a falta de vocês, que quer se dedicar à carta da justiça de novo. O que tá acontecendo nesse relacionamento, hein, gente? Algo que não tá legal. Não tá legal mesmo, tá? Comente aí qualquer coisa. Algo que não, pra que eu saiba, né? Não tá legal nesse relacionamento. Tipo, sabe quando... se vocês estão juntos, é aquela coisa, eu tô com a pessoa, mas será que é aqui que eu deveria estar mesmo? Será que eu tô agindo correto? Será que eu preciso falar? Mas cuidado, gente. Se alguém se aproximar para ter uma conversa com vocês, ou vocês mesmas se aproximar para ter uma conversa com a pessoa, toma cuidado, porque o cavaleiro de espada é agressivo, tá? Ele é agressivo. Ele é agressivo, eu falo que ele é colérico. Então, assim, ele vai às vezes falar coisas, né, que não vai pensar, a justiça também. Então, assim, toma muito cuidado. Porém, aqui tem alguém querendo agir muito certo, né? Agora, eu não sei no quê. Eu não sei se a pessoa agiu, né, no passado errado com vocês, ou se vocês estiveram afastados e retornaram e aí a pessoa tá pensando muito o como vai agir, o como vai se portar, qual é o caminho mais correto, qual é o momento mais certo, como que eu faço para conseguir o que eu quero, para que as coisas sejam certas e honestas. A gente tem que falar que tem uma energia muito forte aqui, né? O Hierofante é o Papa, né? E o Papa é aquela pessoa que, na minha concepção, é aquela pessoa que quer as coisas certas, né? Como é que eu posso dizer pra vocês? É aquela pessoa que quer ser gentil, tem até um certo poder na comunicação, muito inteligente, né? Tem um senso moral de dever muito grande. Talvez a pessoa esteja tão focada no seu senso moral que talvez seja por isso que esteja aqui nesse conflito todo. É uma pessoa muito moralista, né? Uma pessoa que quer ser politicamente correto e não é. É exatamente isso, tá? Então, assim, pensou em vocês hoje? O que pensou? Pensou que tem alguma coisa aí que, sabe? Será que tomei a decisão certa? Será que fiz algo errado? Será que eu tomei a decisão? Desculpa. Será que eu não fiz besteira, né? Eu tô equilibrando muito, né, esses conflitos que estão dentro de mim. Então, assim, é alguém orgulhoso, né? A gente não pode deixar de falar que aqui tem vou pegar, tá, gente? Que aqui tem um 6 de espadas, de paus. E o 6 de paus fala de alguém orgulhoso, que quer validação. Talvez vocês não estejam validando essa pessoa, né? Pode ser isso também. E isso esteja deixando essa pessoa bem... vou pegar agora, tá? Que eu senti de pegar. Pode ser isso. A mensagem do povo cigano pra vocês. Ter amigos, sindicados, ter uma postura de respeito à liberdade do outro, de solidariedade, de saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar do ser e não do ter. É estar presente sempre e não só nos momentos de felicidade. Isso aqui me remeteu a uma situação. Deixa eu dar um recado aqui. A carta do cão. A carta do cão é a carta de lealdade, de parceria, de comprometimento, de lealdade, de várias outras coisas. Mas a mensagem que o povo cigano traz pra vocês é bem interessante. Porque assim, ó, quando essa carta cai no relacionamento, a gente tá fazendo uma tiragem de relacionamento. Talvez essa pessoa esteja cobrando dele mesmo, ou dela, a lealdade, a parceria. Ou tá vendo que esse relacionamento não está sendo recíproco, ou não tá sendo compartilhado. Por que eu tô falando isso? Porque assim, olha, gente, deixa eu falar uma coisa. As pessoas confundem muito. Ai, que estou com a pessoa. Mas às vezes você realmente está com a pessoa, fisicamente, né? E existe um afastamento emocional, que pode ser o que está acontecendo aqui, um afastamento emocional. Porque a pessoa está em dúvida em tudo aqui, buscando, né, pensar em muitas coisas, e equilibrando ao mesmo tempo, e esperando o momento certo. Bom, aqui é um conflito. Mas essa carta diz assim, ó... não existe compartilhamento. E às vezes o compartilhamento é o interesse na vida do outro, né? É o interesse. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu sou uma pessoa que eu me interesso, saber o que fez, como está, eu pergunto, e é isso, e aquilo outro. Quando chega situações na vida da gente que essas situações param de acontecer, significa que está existindo um afastamento emocional. Então, por exemplo, se você tem o hábito de perguntar, e o que está fazendo, o que não está fazendo, como é que está lá, como é que está isso, como é que está aquilo outro, né? Eu tô dando exemplos bem básicos, bem simplórios. E essas atitudes começam a mudar, significa que está existindo um afastamento físico. Não, porque a pessoa está com você, mas emocional, que pra mim é o pior, né? Pra mim, na minha visão, é o pior.
Porque às vezes a pessoa está afastada de você, mas está ali conectado com você de alguma forma. E quando tá com você e não tá se interessando pela sua vida, é pior. Então é isso que essa carta trouxe de mensagem pra vocês aqui, ó. Eu não sei quem tá errado, quem tá certo aí, quem sou eu pra julgar. Relacionamentos, eles oscilam mesmo, tem as suas dificuldades. Mas a gente tem que aprender a compartilhar, ser amigo de verdade, independente de qualquer coisa do relacionamento, entre outras coisas, tá bom? Eu espero que essa mensagem chegou a quem tem que chegar, que vocês tenham gostado dessa tiragem e que vocês sempre vão ouvir de mim a verdade. A gente, às vezes, na maioria das vezes, escuta o que a gente precisa e não o que a gente quer, tá bom? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar o like, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Gratidão, até a próxima tiragem.